aqui. Vamos supor que vocês façam 5 refeições por dia. Se vocês fazem 5... Caralho, velho, estourou uma caneta na minha mão aqui, ó. Seguinte. Hoje eu vim trazer uma dica que vai te ajudar demais na dieta. Então, se você está gostando dos vídeos, já deixa aquele like maroto. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque vai vir muito conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então, vamos pro vídeo. Seguinte, eu percebo que as pessoas elas têm uma dificuldade imensa de bater as proteínas do dia. Primeiro, porque às vezes a pessoa tem um conceito errado de dieta. E eu não tô te culpando, isso aí é normal, no começo é normal. E eu vejo que às vezes a pessoa tem 100 gramas de proteína para consumir no dia e chega 9 horas da noite, ela fica doida, descabelando, mandando mensagem nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook de dieta flexível, enfim. O que eu faço? Só consumi 40 gramas de proteína, ainda falta 60, me deem dicas, por favor. Então, isso aí é porque a pessoa, às vezes, ela não se planejou. Então, qual que é a minha dica? Planeje o número de refeições dividindo os seus macronutrientes. Isso parece muito simples e muito fácil e, de fato, é. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você é iniciante, o que você vai fazer? Ao invés de você se preocupar com o que comer, vocês vão se preocupar com as quantidades daquele alimento que você vai consumir, beleza? Então não é simplesmente você acordar e comer um pão com leite e vai comendo e chega no final do dia e olha o que vocês batem, o que falta de proteína e consome tudo de uma vez. Isso vai dar certo, mas tem uma forma que é muito mais interessante, que é simplesmente você dividir a quantidade total de proteína pelo número de refeições que vocês fazem. Então se vocês fazem aí 4 refeições e vocês têm 100 gramas de proteína, vocês vão fazer 4 refeições com 25 gramas de proteína cada um. Veja bem, 25 gramas de proteína é o macronutriente, não o alimento. 25 gramas de frango não tem 25 gramas de proteína. Então, se você já sabe isso, tranquilo. Essa é a maneira mais simples. E depois vocês vão manuseando os carboidratos. Os carboidratos e as gorduras são muito mais fáceis de bater. Então, a minha dica é proteína, divida pelo número de refeições. Essa é a maneira mais simples. E os carboidratos, vocês vão dividir principalmente pelo horário. Vocês separam a maior quantidade de carboidrato entre pré-treino e pós-treino e a primeira refeição do dia. E ao longo do dia, vocês vão manipulando o restante dos carboidratos que sobrar. Vou passar uma dica para vocês aqui e eu trouxe uma colinha aqui que vai dar uma noção melhor para vocês. Lembrando que esses dados que eu coloquei aqui são dados hipotéticos. Eu simplesmente joguei aqui e estou fazendo um exemplo. Então vamos lá. Vamos supor que o indivíduo ele tem que consumir 180 gramas de proteína. Existem duas formas de ele fazer. Ele pegar 180 e dividir ao longo do dia. Vamos supor que esse indivíduo ele tem que consumir 180 gramas de proteína e que ele faça 4 refeições. Então ele vai pegar 180 e vai dividir por 4. Vocês vão ver que se você pegar um número alto assim de proteína e dividir por 4 refeições, vai ficar um valor muito alto de proteínas por refeição. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem aumentar às vezes uma refeição mais rica em proteínas, principalmente no pré-treino ou no pós-treino. Ou por exemplo, antes de dormir, às vezes vocês não vão precisar colocar carboidratos. Se vocês quiserem colocar ali, tomar uma albumina, comer um ovo, isso vai ajudar vocês a bater a quantidade de proteína para vocês não terem que ficar comendo muita proteína em toda a refeição, beleza? A forma que eu faço, vamos supor, bati as proteínas primeiro por refeição. Depois que eu bati essa proteína por refeição, eu me preocupo com o carboidrato. Vou dar um exemplo na prática para vocês. Vamos supor, eu gosto de consumir em todas as refeições que eu faço no mínimo 20 gramas de proteína, porque já é mais que comprovado que você manter as refeições com valor mais alto de proteína, ela melhora a sua síntese proteica durante o dia, ao invés de você simplesmente chegar e consumir uma grande quantidade de proteína de uma vez e em um outro horário você consumir uma quantidade rica apenas em carboidrato, por exemplo, um pacote de bolacha sem nenhuma fonte de proteína junto, certo? Então vamos lá. Café da manhã, como é que eu faço? Eu coloco 30 gramas de proteína como meta. Então eu vou lá,
pego ovo, queijo, leite. Leite, ele também tem carboidrato, então ele já vai descontar na minha quantidade de macronutrientes de carboidrato. Vocês primeiro batam as proteínas por refeição e depois vocês se preocupem com o carboidrato, beleza? Porque daí vocês vão chegar ali naquela refeição e vocês vão saber o que vocês podem comer. Se vocês estipulam uma quantidade X de macronutrientes por refeição, vocês sabem simplesmente a quantidade que vocês vão comer. No pré-treino, eu gosto de jogar carboidrato mais alto. No almoço, como eu não estou tendo um gasto energético muito grande, simplesmente porque eu cheguei da faculdade e estou indo para o trabalho, eu não coloco tanta grama de carboidratos. Eu jogo ali 150 gramas de arroz. Para mim, que estou no bulking, não é tanta comida assim. Para vocês que às vezes estão no cutting, pode ser que 150 gramas de carboidrato no almoço ou 150 gramas de arroz no almoço seja muito. Beleza? O que eu estou querendo dizer? Não importa se você faz 1, 2, 5, 10 refeições, desde que no final do dia vocês batam os macros, as proteínas, as fibras e os micronutrientes, vai estar tudo certo. Gente, já está mais do que comprovado. O número de refeição não é fator determinante para vocês terem resultados, e sim o saldo calórico no final do dia, e digo mais, não só no final do dia, no final da semana. Se vocês têm que consumir 2.000 calorias e vocês fazem 2 refeições de 1.000 calorias e outra pessoa que também tem que consumir 2.000 calorias, ela faz 4 refeições de 500 calorias, no final do dia as duas vão bater 2.000 calorias. No final da semana as duas vão bater 14.000 calorias. Então as duas vão ter o mesmo resultado, beleza? Então se preocupem mais com isso e não com os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes, eles não representam 5% dos seus resultados finais, beleza? Vamos se preocupar mais com o todo. Vamos deixar de se preocupar se vocês... tem glúten, tem leite, entendeu? Se vocês não tiverem intolerância, se vocês não forem celíacos, se vocês não tiverem nenhuma restrição, nenhuma doença, nenhuma patologia, não tem por que vocês cortarem isso da sua vida, entendeu? Tá mais do que comprovado. Leite é proteína de altíssimo valor biológico. Pão, eu acho que a minha dieta de carboidrato se baseia em pão. Então vamos deixar de acreditar em tudo que a gente está vendo na internet e vamos se preocupar com o básico. O básico é aquilo que dá certo, beleza?